É, hora do Mão A. Depois que uma marquesa cruel se lembra das memórias de sua vida passada, ela percebe que estava sendo controlada contra sua vontade. Então, ela descobre que ela e sua filha serão assassinadas pelo seu marido louco pela guerra. Sua filha é uma criança de apenas 5 anos, então ela decide consertar seu marido, mas de repente percebe que é impossível, então decide roubar a criança e fugir, deixando o louco com a protagonista original disfarçada de cavaleiro. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu roubei a criança do meu marido louco por guerra, e espero que aproveite. Em uma tarde quente na mansão, se ouvem gritos, enquanto uma empregada pede por perdão. A mulher está sendo punida pela senhora da casa, que não consegue entender como a empregada ousou fazer aquilo. A senhora não precisa do pedido de desculpas da criada agora, e ela apenas quer puni-la. Com o barulho, os funcionários comentam que a senhora está furiosa de novo e tirando proveito de outra empregada, notando que ela tem feito isso mais vezes ultimamente. De repente, a marquesa se pergunta o que ela está fazendo. Ela sente que tem algo estranho, já que ela é uma marquesa de uma família nobre e pode fazer qualquer coisa, mas por algum motivo, ela se sente forçada a fazer algo que não quer. Na verdade, ela não entende por que está tão irritada com essa empregada. Então, a senhora para de atacar a empregada, pensando que ela já sofreu o suficiente, mas diz para ela sair da sua frente. A senhora sente como se alguém estivesse lhe controlando. Ela tem certeza de que esteve sob controle de algo o tempo todo, mas seus pensamentos são interrompidos pelas empregadas que sentem pena da criada Mary, então a senhora grita para que elas saiam dali. Ela se senta na cama, e ouve de novo uma voz dizendo que se ela não conseguir mantê-las quietas, ela deve ir aos quartos e ensinar uma lição. Mas a marquesa não quer fazer isso. A voz sugere que ela puna as empregadas que olham de lado para ela, mas a mulher se recusa de novo, e nota que ela não quer isso. De repente, a parede de vidro em sua mente se quebra, e a marquesa vê a garota que ela foi em sua vida passada. Ela não se sente como alguém que bateria naquela criada, então se pergunta confusa por que fez isso. A voz diz de novo que é hora de atormentar e humilhar os outros, mas ela não quer, gritando que não vai fazer isso. Ela nunca quis ser uma pessoa cruel e mesquinha, e não quer mais viver assim. Então, uma voz chama ela de seu anjo, dizendo que agora ela poderá ter uma vida pacífica, mas ela quer saber o que é essa voz e quem está falando com ela. A marquesa se pergunta por que essa vida está fazendo ela tão infeliz, se perguntando confusa se está enlouquecendo. Seu nome é Noelle Nelly, uma marquesa que dizem se comportar de maneira maligna e rude, tanto em sua própria casa quanto nos círculos sociais. Mas Noelle acaba de acordar. Ela pensa que está ficando louca, e por sorte, ela consegue perceber algo quando sua vida anterior passa diante de seus olhos. Noelle nota que aparentemente ela renasceu em um personagem de uma daquelas histórias de amor que a maioria das pessoas já leu, e tudo o que aconteceu até agora é como estava descrito em um livro que ela leu na vida passada. Ela era obcecada em torturar pessoas, até se lembrar de seu antigo eu, percebendo que está sob influência de outra pessoa, e se perguntando quem é o manipulador. Ela entende que não será capaz de descobrir agora, e também tem coisas mais importantes a fazer. Se seu nome é Noelle, então ela é a esposa de Rupert, o protagonista dessa história. De repente, alguém abre a porta e entra na sala. Ela pergunta por que Rupert entrou sem bater, notando que é seu marido. Ele também é um homem impiedoso e cruel no campo de batalha, e segundo os rumores, depois que ele é visto sua morte é certa, com sua armadura e espada sempre encharcadas de sangue. Dizem que as pessoas têm tanto medo dele que o chamam de demônio louco por guerra. Mas até um homem como ele pode amar alguém, e por isso ele é o protagonista. Noelle decide perguntar se algo está errado, mas Rupert lhe avisa para não chamá-lo pelo nome, já que eles não são tão próximos assim, então ela se dirige a ele como Marquês. Rupert diz que o tesouro foi esvaziado em apenas uma semana, e ordena que o culpado seja punido. Mas então ele vê o chicote no chão e se vira, dizendo que devem ir ao escritório porque tem algo para conversar. Noelle fica surpresa, e ela se lembra de que no livro sua esposa também foi impiedosa, mas o problema é que cerca de um mês depois, ele matou ela e a filha deles. Então, Noelle fica determinada a impedir isso. Noelle não tem ideia de como se lembrou de sua vida passada enquanto estava batendo na empregada, mas decide tentar se lembrar do enredo da história o mais rápido possível. É a história de amor entre Rupert e a protagonista, chamada Aissa Rain. O livro conta como a garota foge de casa e finge ser um homem, sonhando em se tornar uma cavaleira. Ela se junta à tropa dos Corvos Negros liderada pelo Marquês Enel. O problema é que a história ocorre depois que Rupert matou sua esposa e filha, e tudo o que ela sabe é que sua relação com Rupert era terrível. Um casamento arranjado onde eles não se amavam, então era apenas um acordo político. 7 anos atrás, Rupert matou todos os seus irmãos para ganhar o título de Marquês da família Enel. Ele não era o herdeiro, mas no fim conseguiu se tornar Marquês, e fez um tratado de paz com os pais sanguinários de Noelle para se casar com ela. Ele era odiado por ser o filho ilegítimo que conseguiu o título, então desde o início a atitude dela em relação a Rupert só pode ser descrita com uma palavra: condescendência, e essa é a principal razão para o relacionamento deles se deteriorar.
Ela também gasta muito dinheiro, sendo uma mulher cruel que atormentava os outros. Ela pensa que talvez pudesse ter ajudado Rupert a enfrentar seus traumas, percebendo que é a pior esposa do mundo. Ela entende por que seu marido a trata daquela maneira, então decide assumir a responsabilidade pelos erros do passado e fazer Rupert lhe odiar menos. Felizmente suas memórias passadas voltaram, e agora ela sabe o que vai acontecer no futuro. Ela chega ao escritório dele, determinada a mudar sua história a partir de agora. Ela hesita em entrar, mas então reúne seus pensamentos e bate na porta. Ela ouve a permissão para entrar, então entra no escritório e vê Rupert lhe esperando. Ele explica que foi informado que ela espancou a empregada porque ela cometeu um erro, mas Noelle fica chocada, e nota que isso não é verdade, já que ela bateu na criada por estar envolvida em roubo. Rupert percebe que para ela a garota é apenas uma empregada, mas ela ainda está exagerando. Ela percebe que as empregadas apenas viram a cena e espalharam boatos falsos sem conhecer a verdade. Então, Noelle diz que não é por isso que ela bateu, revelando que a empregada queria roubar seu colar, então mesmo que ela não tenha conseguido, ela lhe puniu de qualquer forma. Mas Rupert não acredita e diz que ela está mentindo, já que ele já ouviu rumores suficientes sobre ela, então não há motivo para ela dar desculpas. Ele não sabe por que ela mente, mas sabe que não é a primeira vez. E Noelle percebe que seu principal objetivo agora é acertar as coisas com ele. Agora, é importante mostrar a ele que seu caráter é diferente dos rumores. Então Noelle admite que exagerou um pouco, então ela enviará um curandeiro para ela e pagará uma compensação, além de prometer nunca mais bater nas empregadas. Rupert pergunta como ela vai pagar a compensação, já que gastou todas as suas economias da semana, e ele não vai dar mais dinheiro a ela. Noelle fica preocupada, mas depois pensa em ficar calma, notando que se vender suas joias ela poderá pagar a compensação, mas então ela se pergunta se pode fazer isso. Ela tem que provar que é capaz de algo, então garante que irá ganhar algum dinheiro. Mas Rupert fica surpreso e indignado com essa declaração. Ele continua perguntando como ela vai fazer isso, querendo que ela diga se conhece algum jeito. Ele se aproxima dela e segura sua mão, dizendo que aquelas mãos fracas nem poderiam segurar uma espada. Então, Noelle puxa sua mão de volta, e diz que não pretende ir para a guerra, mas ela também sabe que ele está certo. Noelle é boa em gastar dinheiro, mas não é bom em ganhá-lo. Mas se ela usar o conhecimento de sua vida passada, pode ser que ela consiga encontrar uma maneira. Depois de pensar cuidadosamente, ela pede ao marido que lhe empreste dinheiro, mas ele repete que não lhe dará mais um centavo. Mas então ela explica que não está pedindo à toa, e ela explica que é apenas um empréstimo, e até está disposta a escrever um recibo. Rupert pergunta o que ela está planejando e como ela pode esperar que ele ouça suas bobagens. Noelle percebe que a situação não é boa para ela, a esposa que está em um relacionamento terrível com o marido, pedindo para pegar dinheiro emprestado. Ela garante que não está tramando nada e pede para ele ouvi-la. Ele pergunta o que ela vai fazer, avisando para ela descrever em poucas palavras. Ele avisa que não vai ouvir outra heresia, então ela tem que pensar bem antes que ele a expulse. Então ela diz que quer investir em terras. Na verdade, ela sabe que não vai fazer esse investimento, mas agora não tem tempo para pensar em algo melhor. Rupert sempre valoriza a racionalidade e a eficiência nas pessoas e calmamente se livra das pessoas inúteis, então ela sabe que despertar o interesse de alguém assim é como procurar uma agulha em um palheiro. Ele pergunta ironicamente se ela sequer entende o que é um investimento, então manda ela não desperdiçar seu tempo e sair. Mesmo assim ela jura que sua ideia não será uma perda de tempo, e sabe que é a única maneira de provar que ela pode ser útil. Noelle implora para ele dar a ela uma chance de explicar tudo. É a única maneira de fazer ele lhe valorizar. Noelle sabe que ele não acreditará nela, a menos que haja testemunhas, então pede para ele trazer seu assistente Orton. Rupert diz que ela está mais estranha do que o normal. Ele vai até a janela e diz para ela contar mais sobre o que ela quer dizer, então puxa a corda, dizendo que Orton estará lá em breve. Pouco tempo depois, o assistente de Rupert, Orton, entra na sala. Noelle percebe que ele também não a viu e a considera uma esposa indigna, mas está contente por ele não esconder sua impressão. Então, ela pede para ele ser testemunha, sabendo que se Orton aprovar seu plano, será mais fácil persuadir Rupert. Então ela desdobra o mapa e menciona como ele disse que não queria perder tempo, então decide ir direto ao ponto. Noelle mostra no mapa a terra que ela quer comprar, mas Orton aponta que a terra não é fértil e não é adequada para a agricultura. Rupert ri e diz que sabia que ela diria bobagens de novo. Noelle já esperava essa reação porque a terra não é fértil, já que nela não há corpos d'água e nem mesmo adequado para guerras ou edifícios militares poderiam ser construídos. A terra está em mau estado e não utilizada, mas ela sabe que tem algo valioso nas profundezas dela. Então ela admite que não tem sentido usar a terra em si, mas o mais importante está debaixo dela. Orton fica surpreso, pois não sabia que tinha algo lá. Mas Noelle pede para ele não interrompê-la, pois a explicação será longa. Ela acha que Orton sabe sobre o que ela vai contar, e explica que nos tempos antigos, o continente foi dividido em 4 territórios, e há registros dessa divisão. Agora esses territórios estão reunidos, mas no passado, cada área tinha sua própria magia.
As terras da família Enel estão em um desses territórios, e ela queria comprar a terra entre os outros dois. Rupert diz que suas terras ficam na fronteira onde duas dessas áreas se misturam, e é por isso que sua propriedade tem problemas agrícolas, mas ele ainda não entende onde ela quer chegar. Então, Noelle aponta um lugar no mapa onde é ainda pior que a propriedade dele, já que lá as três magias se misturam, então é obviamente muito barata. Mas Orton lembra que barato não significa bom, e está confuso com o que ela disse sobre a terra em si não importar. Noelle concorda, mas diz que há algo lá, e só quem viveu nessas terras nos tempos antigos sabe disso, pois ela sabe que lá eram as terras da raça mais gananciosa. Eventualmente, essa raça morreu, mas ela não quis deixar o tesouro, e os corpos dos habitantes foram deixados bem no meio da riqueza que haviam acumulado. Eles perguntam de quem ela está falando, então Noelle diz que é bem conhecida, já que é a raça de dragões. Pode parecer ficção científica, mas ela sabe que nesse mundo os dragões realmente existiram. De vez em quando seus restos são descobertos como dos dinossauros, mas é fato de que eles realmente existiram. Então, ela diz que se escavassem naquelas terras, eles encontrariam o túmulo dos dragões, e teriam pilhas de ouro e prata, além de vários outros tesouros como os restos dos próprios dragões. Orton fica surpreso, já que a natureza dos dragões ainda não é totalmente compreendida, então ele não entende como ela sabe tanto sobre isso. Rupert também fica surpreso, e não entende como ela sabe tanto sobre eles. Então Noelle percebe que os restos dos dragões ainda não foram encontrados por lá, nem há sinais de magia misturada, então tudo será descoberto em estudos acadêmicos futuros. Noelle decide dizer que isso logo será publicado em estudos acadêmicos, mas Orton pergunta de novo onde ela tirou essa informação, então ela percebe que é hora de mentir. Ela diz que seu parente Michael lhe disse que em breve haveria um artigo sobre isso, e então todos saberiam. Rupert lembrou que ele era o arquimago Michael Baris, o arquimago mais famoso do Império, um parente distante que Noelle tinha sido próxima desde a infância, e que ainda se comunicavam através de cartas. Depois de ouvir Noelle, Orton decide que se esse for o caso, eles podem investigar. Rupert acha que ela está tramando algo, apesar de não ver por que ela faria isso. Ele diz que ela nunca faria algo que beneficie sua família, e ela sabe que com todas as suas maldades, ele está certo em suspeitar dela. Mas Noelle diz que tem apenas boas intenções dessa vez, e pede para ele acreditar. Mas Rupert sabe que as pessoas não mudam da noite para o dia, então ele não aguenta mais e agarra pelos ombros, perguntando de novo quem está fazendo ela contar isso. Noelle fica confuso, mas ele pergunta com quem ela se divertiu, perguntando se ela tem um caso e se fez tudo isso para conseguir seu dinheiro, achando que alguém claramente fez alguma lavagem cerebral. Então a paciência de Noelle se esgota, e ela fica indignada com o absurdo que ele diz. Rupert garante que vai investigar o assunto, mas ela não entende como ele fará isso. Mas ele fica surpreso que ela continue firme, e depois de alguns minutos de discussão, ele sugere um arranjo simples, explicando que lhe emprestará o valor de que ela precisa, mas o contrato será inteiramente nos termos dele. Noelle diz que talvez fosse muito desvantajoso, explicando que quer saber exatamente o que ele vai pedir. Então ele sorri e concorda, pedindo a Orton para preparar os papéis. Quando eles redigem o contrato, Rupert dá à sua esposa para ler. Noelle fica chocada, e a primeira das condições principais era que ela deveria pagar 5 vezes o que ele lhe emprestaria. Ele explica que se o que ela disse fosse verdadeiro e tivesse algo lá, ela não teria problemas em pagar de volta. Mas Noelle tem certeza que ele inventou esses termos porque ainda pensa que o dinheiro vai para algum homem que ela nem tinha. Então, ela decide concordar com o arranjo para acalmar as dúvidas de seu marido. Rupert gosta da atitude, mas explica que isso não é tudo. A segunda condição é que se ela não devolver o dinheiro, ela terá que morar no anexo e perderá todos os privilégios de sua família, além de não ser permitido sair, exceto em caso de emergência, e ela também não poderá mais bater nas empregadas sempre que quiser. Mas agora ela não tem escolha a não ser concordar. Ela percebe que ele está transformando sua esposa em uma subordinada e limitando sua liberdade, mas ele simplesmente confirma isso, já que não consegue apenas observá-la pisotear o nome de sua família. Noelle percebe que no fim, o que ela disser não significa nada para ele. Então, Rupert aponta que ela está colocando sua vida em jogo, e se ela cometer um erro, será apenas uma desculpa para ele tirar o nome dela. Ela acha que ele está mais para vilão que para protagonista, e essa é a maneira dele mostrar o quanto odeia a sua esposa. Noelle vê que o contrato também tem um ponto bom para ela, como as cláusulas que garantem a ela uma parte se houver lucro no investimento. Ela sabe que seria tolo concordar com o contrato, mas no fim, ela aceita mesmo assim, mas acrescenta que quando explorassem a terra ela queria que os corvos negros estivessem envolvidos. Rupert não entende por quê. Esse esquadrão consistia de pessoas que Rupert havia selecionado pessoalmente depois de verificar suas habilidades, então havia muitos cavaleiros fortes no esquadrão, sendo considerados os melhores do Império, e o protagonista também era um membro do grupo. Então, Noelle explica que quer a presença deles pois são os mais confiáveis, o que Rupert concordou. Então ela pegou uma caneta e assinou o contrato.
Certamente Rupert deve ter pensado que ela estava muito apaixonada pelo seu amante para aceitar um acordo assim, mas ela vai embora de qualquer maneira. O dinheiro poderia ajudá-la a não perecer, mas isso não significasse que todos os seus problemas estivessem resolvidos. Ela esperava que ao investigar, o ódio de Rupert por ela diminuísse depois de um tempo. Pouco depois, ele envia os Corvos Negros para aquelas terras como prometido. Um dos soldados pergunta ao comandante por que eles foram ordenados a verificar a área de repente, mas o comandante explica que seu mestre não precisa de uma razão especial, e Laurente precisava cuidar da língua. Na verdade Laurente tinha ouvido que a ordem veio não em nome do senhor, mas de sua esposa, se perguntando o que poderia haver no deserto sangrento. O cavaleiro Willis avisa de novo para Laurente ser mais cuidadoso, pois ele conhecia o código dos cavaleiros, eles não podiam zombar de uma dama, especialmente de sangue azul. Luron queria dizer algo de novo, mas o comandante o advertiu, então Willis disse a Luron para aprender com Sir Aaron, e mesmo que ele tivesse se juntado a eles recentemente, ele deve aprender vendo como ele está calmo. Depois de alguns minutos, Aaron diz que teve uma sensação estranha, então salta do cavalo e bate no chão com sua espada. Willis não entende o que ele está fazendo, então ele revela que tem um som vindo debaixo da terra, e ele tem certeza de que há algo sob o solo. O comandante ordena que Sir Laurent encha sua espada com magia e verifique o local. Quando ele enche sua espada com magia, ele a crava no chão e nada acontece. Então ele se vira e fala para o comandante, mas de repente cai no subsolo, e os soldados notam que eles devem segui-lo. Então Aaron e Iris o seguem pelo túnel, e não podem acreditar no que veem, eles encontram um tesouro e restos de um dragão. Eles percebem que esse é o túmulo do dragão. Dos três, Aaron anda até o tesouro, pega uma moeda e a joga no ar, confirmando que a marquesa estava certa. No dia seguinte, ela caminha pelo corredor com um saco pesado, e quando chega ao estúdio, ela entra e joga o saco de ouro na mesa dele. Noelle pergunta se ele tem algo a dizer a ela, e ela espera um pedido de desculpas. Mas ele fica perplexo que ela queira ouvi-lo se desculpar. Embora ele nunca tenha se desculpado com ninguém, Rupert concorda, e tem que admitir que duvidou de sua esposa sem motivo, pedindo desculpas e dizendo que estava errado. Ela observa sua expressão com alegria, e ele obviamente se sente humilhado, já que ninguém o forçou a se desculpar antes, então ela aceita o pedido de desculpas. Rupert nota que algo está errado com ela ultimamente, mas Noelle diz que foi apenas um gesto de reconciliação para viverem felizes. Rupert nota que não foi um amante e ela não roubou seu dinheiro, então ele não entende por que ela sugeriu aquilo. Ela diz que não tem um significado secreto, mas ele ainda não consegue acreditar que ela não está tramando algo ruim, já que desde o primeiro dia que se conheceram, tudo o que ela fez foi lançar olhares desdenhosos na direção dele e disse que ele era um bastardo. Ela fica calada, sabendo bem de todos os pecados dela, e admite que é natural que a hostilidade de Rupert não desapareça da noite pro dia. Rupert ainda não entende por que ela está agindo como uma ovelha inocente agora. Ele pensa que talvez seus pais estejam tramando algo, mas escuta que não estão. Mesmo assim ele ainda não consegue aceitar suas boas intenções. Noelle diz que quer uma vida tranquila e feliz, admitindo seus erros e sem maltratar as empregadas, garantindo que isso não faz parte de algum plano ardiloso, pois ela só quer se aproximar dele. Ele não entende como ela pode dizer isso, mas imagina que seja inútil perguntar de qualquer forma pois ela mentiria, então ele manda que ela saia, enquanto ela se vira ele deseja um bom trabalho. O relacionamento deles com Rupert não havia melhorado e, graças ao tesouro do dragão que Noelle havia encontrado, ela conseguiu pagar sua dívida e ganhou várias vezes o que Rupert tinha dado para despesas pessoais. Agora ela ficou com o problema mais importante, o de salvar a si mesma e a sua filha. Ela sabia que não seria fácil. O nível de confiança do marido em Noelle era extremamente baixo, enquanto seu ódio era alto, sendo o pior tipo de relação. Então, sua filha chamou sua atenção. Ela estava passando tempo com sua filha, tomando chá no jardim. O nome de sua filha era Leia Enel, e ela tinha cabelos dourados como a mãe com a cor vermelha dos olhos de Rupert. A pequena menina tinha sem querer, se tornado parte do terrível relacionamento dela com Rupert. Ela acabou de completar 5 anos, e Noelle sabia bem de sua culpa como mãe, já que até agora nem Noelle nem Rupert tinham se interessado nela. Não apenas eram um casal terrível, mas também não tinham a humanidade para amar sua própria filha, então eles sempre a deixavam com as empregadas, e a menina cresceu sem o amor dos pais. Mas quando ela lembrou sua vida passada, as memórias voltaram para ela, e ela quis bater em si mesma por tudo o que tinha feito. Parece que ela realmente tinha negligenciado e maltratado sua filha, mas felizmente sua sanidade tinha retornado. De agora em diante ela cuidaria dela como uma verdadeira mãe deveria. Noelle esperava que elas pudessem se aproximar antes que fosse tarde demais e decidiu perguntar à filha do que ela gostava ultimamente. Então, sua filha respondeu que gostava de estudar, mas Noelle sabia que ela estava mentindo porque queria ser elogiada. Noelle diz à sua filha que ela pode dizer a verdade, já que estava tudo bem, e ela ficaria feliz em saber que ela estava feliz com alguma coisa. Leia não podia acreditar no que ouviu de sua mãe, que nunca tinha perguntado sobre isso, então ela respondeu que gostava de desenhar, e sua mãe pediu para mostrar seus desenhos.
Leia trouxe um desenho de sua família. Noelle era uma mãe desagradável, mas sua filha tinha lhe desenhado como uma pessoa brilhante. Então ela perguntou a Leia por que ela não tinha desenhado o rosto de seu pai, mas Leia disse que não conseguia se lembrar de como ele era porque ele estava sempre ocupado. Leia pensa que sua mãe estava brava com ela, mas ela se levanta de seu assento e vai até a filha, a abraçando e dizendo que não está brava, pedindo para que ela perdoasse por passar tão pouco tempo com ela. No futuro, ela seria morta por seu próprio pai. Então ela pede à filha para chamá-la de mamãe, mas ela diz que está envergonhada de chamá-la assim. Ela nota como Leia é uma filha maravilhosa e linda. A empregada entra para servir mais chá, e Noelle decide que é hora de se comportar como uma marquesa e pede uma xícara. Enquanto a empregada serve o chá, Noelle nota que suas mãos tremem. É a primeira vez que ela vê essa garota, e provavelmente é uma nova empregada que deve ter ouvido rumores sobre suas más ações. A empregada está tão preocupada e tremendo que derruba a chaleira de chá quente na mão de sua filha. As empregadas correm até a marquesa, preocupadas que ela não se machuque, mas Noelle diz que está bem, e pede que elas cuidem de Leia. Mas as empregadas congelam confusas, e elas não sabem o que fazer, então a própria Noelle pega sua filha nos braços e a leva até a pequena piscina, mergulhando sua mão na água fria. Quando ela pergunta à filha o quanto seu braço dói, ela diz que não dói nada. Noelle percebe que mesmo nessa situação sua filha está com medo de que ela a repreenda. Ela a beija na testa, e diz que quando se está machucado é normal chorar, garantindo que ela não a odiaria por algo tão pequeno. Mas a menina chora, mais por esse conforto que pela dor. Leia suporta a dor para obter o amor e a aprovação de seus pais, então elas vão para casa e a marquesa vê que a queimadura é pequena, então o chá não estava muito quente, apesar de ainda parecer bolhas na pele. Então ela diz à filha para não se preocupar, porque um médico irá tratá-la. O médico finalmente chega e examina a queimadura, dizendo que a bolha provavelmente terá que ser aberta. Quando a marquesa vê o quão horrorizada sua filha está, ela pergunta ao médico se há outras opções, mas o médico diz que não tem outra escolha. Mas ela quer que ele explique detalhadamente, então o médico diz que é um procedimento comum, e geralmente queimaduras cicatrizam mais rápido se a bolha for aberta. Então ela pensa que ele acha que ela é burra, se perguntando como um simples médico poderia desprezá-la, mas ela também sabe que se ficar irritada, surgirão mais rumores horríveis sobre ela. Assim que suas memórias de sua vida passada voltam, ela se lembrou de ter trabalhado em um hospital, o que significa que ela sabe uma coisa ou duas sobre medicina. Então, ela diz com confiança que não há necessidade de abrir nada, mas ao contrário, é perigoso porque ela poderia contrair uma infecção. O tratamento também depende da extensão da queimadura, ela cicatrizará mais rápido se abrirem a bolha, mas isso aumentará a chance de germes entrarem na ferida, então, é melhor deixar como está. Noelle diz que se não fizerem nada ela não terá uma cicatriz, e pergunta se ele é o médico oficial da família. Então o homem diz que ela deve estar falando sobre seu professor, e ele lhe diz que ele foi embora por um tempo a negócios. Ela entende por que ele decidiu abrir a bolha pois não tem experiência, e está óbvio que ele apenas decidiu fazer o que leu em livros ou ouviu de seu professor. Então, ela decide o que eles vão fazer. Ela diz que ele deve apenas observar e não interferir, mas se piorar ele pode abrir a bolha. O médico fica surpreso e concorda, então ele diz que agora aplicará o curativo, mas como ela puxa o braço, ele não consegue fazer nada. Noelle diz pro médico dar os curativos a ela que ela mesma fará isso. Então, ela se aproxima de sua filha e pede para ela mostrar o braço. Ela pega um curativo e diz que se lembra de sua filha dizer que gosta de desenhar, e quando começa a aplicar o curativo, ela pede à sua filha para dizer o que mais gosta de desenhar, distraindo Leia com conversa para aliviar a dor e conseguindo terminar rapidamente o curativo. Então ela se vira para o médico e diz para ele fazer o mesmo da próxima vez que tratar crianças. Ele fica surpreso que ela faça melhor que ele, mesmo tendo sido treinado nisso por 2 anos, e percebe que precisa estudar ainda mais. Então, a empregada se ajoelha e implora para não ser espancada. Noelle percebe que é hora de lidar com os outros problemas. Ela sussurra e pergunta a Leia o que ela faria com sua tia que derramou chá nela. Então a menina pensa um pouco, dizendo a Noelle que não quer que ela bata nela. Noelle pensa que sua filha odeia por isso, mas ela diz que só não gosta que sua mãe seja mal vista, e gostaria que todos soubessem que ela é muito bonita e gentil. Então, elas decidem pensar em um castigo para a empregada, e Leia sugere que ela ajude, o que Noelle aprova. Ela coloca sua filha no chão e pergunta o nome da empregada, que responde que seu nome é Jenna. Então ela pergunta se Jenna percebeu que cometeu um erro, e ela se abaixa ao chão de novo para pedir desculpas. Noelle percebe que não é necessário ser tão rigorosa, mesmo com um status tão alto como o dela, mas também não é necessário parecer muito leniente com os subordinados. Então ela diz que se tivesse sido por ela, ela não teria deixado passar, mas diz que sua filha decidiu algo diferente, então ela resolveu ouvir. Ela manda Jenna se levanta, e as outras empregadas não podem acreditar que a empregada terminará assim. Ela diz à empregada que até que o braço de sua filha esteja curado, Jenna precisa estar sempre lá para ajudá-la, então a empregada fica aliviada e diz que entende.
Jenna agradece à sua senhora, dizendo que fará o seu melhor para cuidar da jovem senhorita. Noelle avisa que se cometer o mesmo erro de novo, ela pode se considerar demitida. As empregadas a temem muito, mas ela tinha contratado novos funcionários, então essa seria a oportunidade perfeita para mudar a opinião sobre ela, já que muitas apenas ouviram sobre ela. As empregadas ficam felizes que a senhora tenha deixado Jenna ir tão facilmente. Noelle espera que a situação de hoje as faça tratá-la melhor, e continua admirada com quão boa a filha dela é, e sabe que precisa mudar o futuro onde ela será morta, apesar de ainda não saber como fazer isso. Ela continua pensando nisso, já que em menos de 3 semanas Rupert as matará a sangue frio. No dia seguinte, Jenna diz que a senhora mudou, e outra empregada ouviu que ela investiu na terra onde o tesouro foi encontrado, além de deixar Jenna escapar facilmente, apesar de ter basicamente escaldado Leia com água fervente. Jenna também acrescenta que a senhora curou as queimaduras da pequena senhora ela mesma. Jenna acha que elas confiam nas histórias das mais velhas e tremem com a senhora, mas ela é muito diferente de todos os rumores. A garota não entende por que Jenna está tão irritada, e Jenna diz a ela que descobriu a verdade, porque Leia ama muito Noelle, então ela não acha que a marquesa poderia machucar a garota. Então a empregada de cabelos escuros diz que os mais velhos mentiram para elas. Naquele momento, Orton chega até elas e pergunta o motivo da reunião. Ele quer que elas parem de falar e se concentrem no trabalho. Então ele vai ao escritório de Rupert e bate na porta, e o cavalheiro pede para ele colocar seu papel em algum lugar, e se não tiver nada a dizer, ele pode se sentar. Rupert sente que Orton tem algo a dizer, e ele avisa que é sobre a senhora. Orton imagina que ele também notou que o comportamento dela mudou muito ultimamente, e as novas empregadas falam muito bem dela, além de todos os tesouros e informações que a senhora Noelle deu a eles, o que foram todos confirmados, e apesar dela dizer que descobriu por acidente, ela explicou tudo em detalhes. Ele acha difícil acreditar que um parente dela tenha tomado conhecimento disso e compartilhado com ela, e Rupert admite que também acha isso difícil de acreditar. Orton também acrescenta que nunca viu lendo livros. Então, ele diz que dado tudo isso, ele pensa que o mestre concorda com ele que a senhora mudou de repente, mas o próprio Rupert ainda não tem opiniões sobre o assunto e acha difícil dizer algo. Então ele se lembra de como ela disse que queria se aproximar, mas ele considera isso uma mentira. Ele pergunta a Orton por que de repente ele se importa com os rumores, já que isso não é típico dele. Rupert pensa que ela nunca mudará, e que todo esse comportamento é uma farsa. Orton concorda, e então Rupert acrescenta que o tesouro foi pura sorte, assim como as informações que ela lhe deu, e ele tem certeza de que ela logo será liberada e tudo voltará ao que era antes. Mas Orton pergunta o que fazer se ela tiver intenções por trás disso. O Marquês diz que nesse caso seria ainda mais fácil, revelando que ele simplesmente se livraria dela. Ele aponta que não precisa mais do apoio da família de Noelle, e está cansado de fechar os olhos para as travessuras dela, então assim que ela cruzar a linha ele a expulsará. Então o assistente não tem mais nada a dizer e sai. Depois de Orton sair, Rupert vai à janela e olha para fora, pensando que ela não pode ter dito a verdade. Ele observa Noelle brincando no jardim com a filha, e pensa que isso seria simplesmente impossível. Rupert mataria Noelle e Leia porque ele está amaldiçoado, mas o romance não entra em detalhes sobre exatamente como a maldição foi lançada. Se o feitiço não for eventualmente quebrado, ele perderá o controle de si mesmo e poderá facilmente matar alguém. Então, se a magia não for suprimida, ela eventualmente fará Rupert matá-las. Então não basta apenas mudar a maneira como ele a trata, pois ele matará Noelle se ela apenas ficar no caminho. Felizmente, ela sabe como quebrar a maldição. Existem 2 maneiras no romance, sendo a primeira através de assassinato, e a segunda com o amor verdadeiro. A segunda opção ela pode descartar imediatamente porque se apenas tentar fazer isso, ela estará acabada. Ela não sabe o que deve fazer a respeito e se pergunta o que fará no dia em que Rupert não conseguir se controlar. Ela até pensa em fugir, mas isso só seria bom se ela estivesse sozinha, já que ela fugiria imediatamente, mas ela tem Leia. Ela pensa que se conhecer melhor seu marido ela talvez possa resolver o problema. Depois dos eventos recentes ele finalmente pediu desculpas, então pelo menos Rupert cumpriu sua palavra. Se pelo menos seu preconceito sobre ela tivesse desaparecido, eles poderiam conversar normalmente. Ela nota que já mudou bastante, então os eventos não devem acontecer como no romance original. Apesar da maldição, ela tem que descobrir se ainda há alguma humanidade nele, e depois disso ela pode decidir se deve escapar. Só que ela não sabe o que ele tem que fazer para mostrar que ainda não se tornou um monstro. Então ela olha para o desenho de Leia, e decide observar sua atitude em relação a ela para descobrir se Rupert pode ser um bom pai. Então, se ele não tiver nenhum afeto por ela, ou no fim isso ter um efeito ruim sobre Leia, elas vão fugir. Depois disso, ela observa por 3 dias. O único problema é que ele não está interessado em Leia de forma alguma, e ela fica furiosa, sem entender como um pai pode não visitar sua filha de jeito nenhum. Ela não tinha grandes esperanças de sucesso, mas não achava que seria tão ruim. Enquanto ela conversa com sua filha, uma empregada vem dizer que o Marquês quer ver Noelle.
Então ela vai ao escritório dele e Rupert pergunta o que ela fez ultimamente. Mas ela fez todo tipo de coisa normalmente, então pergunta o que ele quer dizer. Rupert fecha o livro e se impõe sobre Noelle, dizendo para ela não fingir que não entende, porque ele notou como ela o seguiu nos últimos dias. Rupert pensa que ela definitivamente está tramando algo, e Noelle fica surpresa por ele ter notado. Ele garante que ela não poderia lhe seguir sem ele perceber, mas ela explica que não teve intenções, pois apenas queria observar que tipo de relacionamento ele tinha com Leia. Mas ele admite que não entende. Então, ela conta que Leia mostrou recentemente um desenho da família e ele não tinha rosto, então ela não entende porque ele não consegue apenas olhar para o rosto de sua doce filha. Ela simplesmente não consegue acreditar. Rupert fica surpreso que seja por uma coisa tão pequena. Mas Noelle fica indignada que sua própria filha seja uma coisa pequena para ele. Então, ele pergunta se por acaso ela mesma se importou com sua filha até recentemente, e Noelle se lembra de como sua personagem se comportou. Noelle explica que cometeu um erro, mas ainda fará o seu melhor para corrigi-lo. Ela pode não ser uma boa mãe, mas mesmo assim fará o seu melhor. Então, ela pede ao marido para reservar um tempo para Leia. Ela sabe que ele odeia, mas não é culpa de sua filha. Rupert não entende por que ela se importa tanto, e por que de repente ela quer brincar de ser mãe. Mas ela diz que não está fingindo, e perguntou com toda sinceridade, declarando que ele tem um pedaço de gelo no lugar de um coração para não poder reservar um pouco de tempo. Mas Rupert não entende por que ela pede para ele fazer isso se Leia tem babás, um par de professores, empregadas, comida, roupas e muitos brinquedos, basicamente tudo o que uma criança precisa. Então ele não entende por que ela ainda exige algo dele. Então, Noelle pergunta se ele sabe que é pai dela, mas ele ignora isso, pois ainda não entende o que ela quer dele, pedindo para terminar essa conversa sem sentido que no fim é uma perda de tempo. Noelle percebe que está falando com uma parede, então ela se vira para sair, mas diz que continuarão mais tarde, e pede para ele pensar sobre o que ela está dizendo, já que ela não está pedindo apenas por Leia, e garante seria bom para ele também. Mas ele fica lá, chocado com o que ela disse, e justo quando ele diz para ela parar, ela bate a porta e deixa seu escritório. Ela se pergunta se algum dia poderia ser um verdadeiro pai. À noite, o Marquês se senta e assina os documentos, lembrando da conversa com sua esposa naquela tarde. Ele ainda não consegue imaginar o que Noelle está tramando. De repente ele é chamado por uma voz, e ela lhe diz que ele tem que se tornar o pior homem do mundo, que ele tem que matar, roubar e respirar guerra para se tornar um verdadeiro conhecido, porque dessa maneira ele pode desonrar e destruir a reputação da família. Mas Orton tira de seus pensamentos e avisa ao senhor que os prisioneiros estão prontos e eles podem ir imediatamente, então Rupert avisa que está pronto. No caminho para o calabouço, ele pergunta a Orton quantos homens são hoje, e ele diz que são 3, mas isso não é suficiente para Rupert. Orton diz que desde que os rumores se espalharam de que criminosos não são poupados em sua propriedade, a taxa de criminalidade diminuiu drasticamente. Rupert está contente com isso, já que ele fez tudo por causa de sua maldição, e nem pensou que isso faria bem às pessoas. Ele entra na cela e é recebido pelos prisioneiros, então Rupert diz que foi informado de que eles causaram uma perturbação em sua propriedade. Eles dizem que nunca fariam isso, mas Rupert já leu o relatório sobre todos os crimes, então eles não deveriam mentir. Ele lista seus crimes um por um, e um dos homens implora para que ele tenha piedade, garantindo que está muito arrependido. Mas Rupert não se importa se ele está arrependido ou não, já que ele apenas quer matar alguém, e eles são perfeitos para isso, então isso é tudo o que importa. Ele percebe que esses caras querem implorar por perdão e começar uma nova vida, mas ele está com pressa para fazê-los sofrer, então ele desembainha sua espada contra eles. Quando termina, ele ouve a voz de novo, dizendo que matar será a principal alegria de sua vida. Se passaram alguns dias desde que Noelle falou com Rupert, o que significa que ela e Leia estão tão perto da morte nas mãos do Marquês, então a situação está piorando a cada dia. Ela nota que Rupert não mudou sua atitude, ele não fala com Noelle e nem vê Leia. Sentada na cama, ela se pergunta que tipo de maldição é essa, sabendo ele precisa matar pessoas para não enlouquecer. No romance, Noelle morre durante uma luta com Rupert, que reprime a sede de sangue causada pela maldição o tempo todo. Mas quando ela grita com ele e diz que ele é uma pessoa terrível durante uma de suas crises, essas palavras são a gota d'água. Rupert resiste desesperadamente à vontade dentro dele, mas depois das palavras dela, ele não consegue mais e a maldição toma conta. Leia ouve a discussão deles e fica muito assustada, então ela caminha até seu pai, se agarrando a ele com medo. A maldição o impede de pensar claramente, e apenas quando ele consegue sangue suficiente ela devolve a Rupert o controle sobre seu corpo. E no livro, a história começa com Rupert sendo atormentado pela culpa intensa. Então, Noelle quer simplesmente não brigar com ele, mas sabe que a maldição funciona como uma bomba relógio. Criar Leia em uma atmosfera assim também é um grande problema, e mesmo que ela possa evitar uma briga e continuar viva, ela ainda não sabe o que vai acontecer com ela quando Rupert começar a namorar a protagonista. Enquanto Noelle está sentada pensando sobre o futuro, ela ouve um barulho estranho do lado de fora da porta.
Ela se pergunta quem poderia ser de madrugada, então ela sai para o corredor e vê sangue. Ela pensa que alguém se machucou, mas vê que o rastro vai em direção ao quarto de Rupert. Ela pensa que talvez o Marquês tenha matado alguém, ou talvez seja seu sangue e ele esteja ferido. Ela nem sabe se deve entrar, mas quando abre a porta, vê ele deitado na cama ferido. Noelle entra no quarto perguntando se ele está bem, e vê que há um corte profundo em suas costas. Rupert fica surpreso ao vê-la em seu quarto, dizendo para ela não fazer alarde como da última vez e apenas ir embora. Noelle se pergunta como ele consegue falar, já que o ferimento parece profundo. Rupert continua dizendo para ela ir embora, mas Noelle diz que ele deve calar a boca. Ele fica surpreso com a maneira como ela fala com ele, e Noelle pode ver que o ferimento é sério e precisa de um médico. Ele se arrasta até ela e agarra seu braço, dizendo para ela parar e não chamar ninguém. Noelle joga a mão dele para longe e não entende o que ele pensa que ela deve fazer, perguntando se deve assistir ele sangrar e esperar que ele morra, mas Rupert diz para ela deixá-lo em paz. Então ela diz que ele é muito teimoso e quer bater nele, mas sua consciência não a deixaria bater num ferido. Ele pede de novo para ela não ser tão irritante e ainda quer que ela vá embora, enquanto ela percebe que ele não tem mais forças. Rupert ameaça de novo para que ela vá embora, mas ela cruza os braços e se recusa, deixando ele irritado e surpreso com isso. Noelle vai até o armário e diz que a primeira coisa a fazer é parar o sangramento e costurar a ferida, procurando algo no armário para tratar ele. Ela encontra uma garrafa de licor, o que seria um bom antisséptico, e com sorte manteria a infecção longe do sangue. Rupert não entende o que sua esposa está planejando, então ela diz que quer cuidar dele porque ele recusou um médico, e terá que fazer isso. Rupert não pode permitir, pois ela não tem experiência, então ele repete que não precisa se preocupar com um arranhão desses, e insiste que ela volte para o quarto. Ela se vira e grita com ele dizendo que não irá a lugar algum até que tenha costurado cada ponto. Então, ela pede para ele calar a boca e ficar quieto de novo. Mas Rupert está surpreso que ela fale como se quisesse que ele viva. Mas Noelle pergunta se isso é tão estranho ou se deveria ser diferente, perguntando se ela deveria rezar para que ele morra logo. Então, com a cabeça baixa, ele aponta com a mão para a caixa e diz para ela abrir. Quando Noelle vai até a mesa e abre a caixa, ela vê as agulhas médicas, e percebe que isso não é a primeira vez que algo assim acontece. Então, ele diz que poderia fazer sem perguntar, e Noelle pensa que talvez ele tenha alguns analgésicos e adrenalina em algum lugar, já que Rupert sentiria muita dor se ela começasse a costurar sem eles. Rupert diz que a adrenalina está na prateleira de baixo, e pede a ela para apenas lhe dar a garrafa de álcool para resolver a dor. Noelle fica surpresa que ele peça uma bebida em vez de anestesia. Rupert bebe o suficiente, então Noelle lhe entrega um pano grosso e pede para ele apertá-lo entre os dentes. Ela começa a costurar o ferimento, e mesmo que sem querer, ela ainda o machuca, mas Rupert consegue aguentar bem. Depois de um tempo, Noelle está quase terminando, e enquanto enxuga a testa suada ela acidentalmente sopra ar no pescoço de Rupert, fazendo ele estremecer como se tivesse arrepios. Ela nota que ele deixou o pedaço de pano cair no chão, mas não percebe por quê, e diz que ainda não terminou. Mas ele está corado, e avisa que ela está muito perto dele. Ela responde que ele terá que aguentar ela por enquanto apesar de não gostar. Rupert fica surpreso e não sabia que ela era capaz de fazer isso, e decide descobrir onde ela aprendeu. Noelle mente diz que é a primeira vez que faz isso, avisando que não é muito diferente de costurar normalmente, mesmo que o couro seja um pouco mais grosso. Quando ela termina, Rupert elogia seu trabalho, e aparentemente é a primeira vez que ela ouve um elogio dele. Noelle diz que ele pode ir para a cama agora, mas ele pergunta o que ela vai fazer, o que ela responde que ficará observando para ver se ele terá febre, e se isso acontecer ela vai chamar um médico não importa o que ele diga. Então, Rupert pergunta por que ela não perguntou onde ele se machucou, mas Noelle sabe que está relacionado à maldição. Ela pergunta se ele diria se ela perguntasse, então ele diz que não. Rupert não tem ideia do que está passando pela mente dela, mas Noelle brinca, dizendo para ele não se preocupar porque não vai esfaqueá-lo pelas costas, então ela pega a garrafa e pergunta se ele quer mais bebida para ajudar a dormir. Mas ele recusa, falando que ela está agindo de maneira suspeita hoje, e brinca dizendo que ela está parecendo humana, então ela se pergunta surpresa o que ele pensava que ela era. Rupert também diz que não quer beber para não fazer nada estúpido bêbado, enquanto Noelle pensa que isso poderia ser pior do que uma ferida completa nas costas. Mas ele descarta como se não fosse o que quis dizer, explicando que não importa e que ela não precisa saber. Depois que Orton relata que os monstros estão se tornando mais frequentes, vemos ele dizer ao seu mestre que ele não precisa ir lá tão rápido. Rupert diz que ele sabe muito bem por que ele está fazendo isso, e Orton sabe como ele está indo lá por causa da maldição, já que matar monstros é uma boa maneira de aliviar ela. Faz apenas alguns dias desde que ele executou aqueles 3 homens, e Orton acha que ele está partindo muito cedo, então talvez a maldição esteja piorando. Ele acha que Rupert deveria ter levado seus cavaleiros como escolta, mas ele recusou. Rupert não queria levar eles pois achava que eles apenas atrapalhariam, e depois dessa viagem, ele volta com aquele ferimento nas costas. Quando ele está cansado, ele volta para a cama,
pensando nas palavras de Noelle sobre seu dever como pai. Agora, ele está observando Noelle cansada na cama, e justo quando ele quer tocar o cabelo dela, Noelle se vira e Rupert rapidamente retira a mão. Quando Noelle acorda de manhã, ela não percebe como terminou em seu quarto, já que ela se lembra bem de estar observando Rupert ter adormecido em seu quarto. Então ela se veste e sai para o corredor, não vendo vestígios de sangue no chão e pensando que tinha sido um sonho. Ela vai ao quarto do Marquês e vê que está vazio, exceto por um pedaço de pano na cama, então ela percebe que não foi um sonho, e que Rupert apenas se livrou das manchas. Ela volta para o seu quarto, onde as empregadas a ajudam a se vestir e pentear o cabelo. A Marquesa está preocupada para onde seu marido foi, já que sua ferida levaria muito tempo para se recuperar. Noelle sabe que Rupert é mais forte que o normal graças à maldição, mas não acha que ele seja tão forte assim, e se pergunta surpresa se ele sentiu dor. Enquanto ela caminha pelo corredor, de repente ela ouve a voz angelical de sua filha procurando por ela, e então ela a chama. Caminhando pelo corredor com sua filha, ela espera que chegue o momento em que o Marquês finalmente se comunique com sua filha. Alguns dias depois, o quarto de Noelle está cheio de vestidos diferentes e joias. Ela pergunta à empregada de onde tudo aquilo veio, então ela diz que foram presentes enviados pelo Marquês. Noelle fica surpresa e não entende por que o Marquês lhe daria esses presentes, então decide perguntar à empregada, mas ela também não sabe. Noelle percebe que é inútil perguntar às empregadas já que elas não têm como saber, então pergunta se o Marquês está em casa naquele dia, o que a empregada responde que sim. Ela gosta de todas aquelas coisas bonitas, mas quando pensa em quem as enviou, ela se sente envergonhada e decide ir perguntar pessoalmente. Noelle vê o Marquês no corredor e começa a chamá-lo, mas ele a ignora várias vezes, até que ela para de chamá-lo de Marquês e grita seu nome. Ele se vira perguntando o que ela quer, mas ela está cansada de persegui-lo, achando que pelo visto ele decidiu fingir ser surdo, enquanto ele garante que realmente não ouviu nada. Quando ela recupera o fôlego, ela explica que quer perguntar o que são aqueles presentes em seu quarto, mas Rupert responde que é pagamento pelo trabalho. Então ela fica encantada, percebendo que é pelo tratamento de seu ferimento. Noelle comenta que não o viu desde aquele dia, então pensou que ele estivesse evitando ela, mas Rupert diz que ele só tem muito o que fazer. Rupert pergunta se ela tem um problema com isso, mas ela confessa que é apenas estranho, já que ele lhe deu tantas coisas bonitas e caras, mas ele é o homem que mais a odeia no mundo. Então, ela toca a testa dele imaginando que ele está com febre, mas ele não tem febre, tudo está normal, e ela pergunta se ele comeu algo estragado e se envenenou. Mas ele rapidamente se afasta envergonhado e diz que está bem, e não entende por que ela pensa que ele está doente só porque ele enviou aqueles presentes. Rupert continua insistindo que não é gratidão, mas apenas um pagamento, mas Noelle não entende por que ele insiste nisso. Rupert responde que insiste porque as duas palavras têm significados diferentes, pois gratidão é uma expressão de apreço pela ajuda, enquanto pagamento é a quitação de uma dívida. Ele garante que só não quer dever nada a ninguém, e muito menos a ela. Então ela pergunta se isso faz sentido. Porque se ele quer pagar, primeiro ele precisa saber o que ela quer. Rupert fica surpreso ao ouvir isso, já que há algumas semanas atrás ela estava louca por coisas tão caras, então ele pergunta o que ela quer, e Noelle revela que quer que ele brinque de bola com Leia. Mas ele diz que está ocupado, e se ela precisar comprar algo, ele ficará feliz em pagar. Então, Noelle volta para seu quarto e diz às empregadas para guardarem as coisas e trazerem de volta, mas então ela muda de ideia, e diz para levarem tudo para o quarto do Marquês e espalharem tudo na cama. À noite, o Marquês bate à porta dela, então ela abre a porta e pergunta por que ele veio, mas ele acha que ela sabe bem o porquê. Então Noelle diz para ele entrar no quarto para conversarem. Mas Rupert para no limite diz que seria estranho para ele vir até ela em uma hora tão tarde. Então a Marquesa diz que é muito mais estranho que ele não possa entrar no quarto de sua própria esposa, com quem ele teve um filho. Rupert diz que ela mudou muito, e é como se ele estivesse falando com outra pessoa. Então ela percebe que ele não está brincando, e enquanto entram no quarto, ela percebe que felizmente ela aprendeu a controlar sua raiva. Ela apenas queria falar com Rupert de novo, mas desde o dia em que ela costurou seu ferimento tem sido difícil entrar em contato com ele. Ela também não sabe quando ele mudará sua atitude, então a única maneira que lhe resta é forçá-lo a aparecer. Rupert diz para ela retirar todas as coisas que ela moveu para o quarto dele, incluindo aquelas que ela espalhou na cama. Ela nota como não teve escolha a não ser irritá-lo, já que ele decidiu evitá-la. Ela diz a ele que as devolveu porque não precisa delas, então ele pergunta a ela para explicar o que ela precisa. Noelle responde que seu desejo ainda é o mesmo, e é apenas porque ele não quer se aproximar e prestar atenção em Leia que ele ignora seu pedido. Ela explica que como pais, eles têm que cumprir pelo menos deveres mínimos, avisando que ela não tem outros desejos. Rupert pergunta se ela está realmente fazendo isso pelo bem de Leia ou se é uma maneira de conseguir algo dele. Mas ela jura que não quer nada dele, percebendo que ele ainda está inseguro sobre ela, e acha que ela está fingindo. Ele fica surpreso, e quer saber se ela não quer nada para ela, já que seu pedido na verdade é para Leia.
Mas ela não entende o que ele quer dizer, e se pergunta se ele está falando sobre sentimentos ou amor entre o casal. Mas ela não consegue entender por que ele está perguntando isso se ele não se importa. Noelle se pergunta se alguma vez ele teve sentimentos por ela, dizendo em voz alta que não precisa de nada. Ela também diz que está muito tarde para falar de amor ou afeto, já que a relação está tão profundamente enraizada em maus hábitos que ela desistiu de algum dia recuperar a confiança dele. Ela tinha desistido das constantes rejeições, e percebeu que um relacionamento quebrado não é fácil de reconstruir. Ela pensa que talvez, com o tempo, eles possam se tornar bons amigos, mas agora ela precisa proteger Leia. Então, ela diz que basta apenas deixar as coisas como estão e apenas manter a aparência de um casal, afinal é um casamento político. Ela também diz que não fará nada que possa irritar Rupert e que se comportará com moderação e respeito, já que até mesmo um relacionamento de fachada será mais fácil para Leia aceitar do que não ver seus pais e nem passar tempo com eles. De repente, ela vê que há algo errado com o Marquês, e pensa que o irritou, mas ele responde que não. Então, ela pede que ele prometa que passará tempo com sua filha. E depois de pensar um pouco, ele concorda, como se realmente quisesse fazer o melhor possível. Então, essa é a primeira vez que ela ouve Rupert dizer algo realmente agradável. Ninguém se torna um pai perfeito instantaneamente, e apenas passar tempo com seu filho já faz a pessoa crescer e aprender com eles. Então, Noelle pensa que Rupert vai ser um bom pai um dia. Ela imagina que se ele não tiver motivos para ficar irritado ele não terá razão para matar, e se a situação se tornar perigosa, ela simplesmente pegará Leia e fugirá, já que todos os problemas serão resolvidos pela protagonista. A história é como um conto de fadas, onde apenas o amor verdadeiro quebrará a maldição. E quando isso acontecer, ela será forçada a deixá-lo, mas será um final feliz para todos. Ela nota que Rupert está reagindo de um jeito estranho às suas palavras, mas ela não precisa se preocupar muito com isso porque já conseguiu o que queria. É difícil para Noelle entender, já que ele é um homem que esconde um passado sombrio. De qualquer forma, o maior problema está resolvido agora. Ela pensa em como sua reputação já está prejudicada aos 20 anos, e a única pessoa que ela pode chamar de amigo é o irmão de seus parentes, com quem eles mantiveram contato desde a infância. Mas ele tem um temperamento terrível, e até as memórias a deixam desconfortável, enquanto ela não entende como ela poderia ter se comportado daquele jeito no passado. Felizmente as novas empregadas não têm tanto medo dela quanto aquelas que trabalhavam há mais tempo, embora ela ainda tenha a pior reputação entre a população local. Jenna segue sua senhora e pergunta timidamente por que tem rumores tão terríveis sobre ela, enquanto Noelle diz a si mesma que não são rumores. Noelle não confia em seus parentes, e está chateada por não ter ninguém com quem possa discutir seu futuro. O tempo passa, e Leia está ficando cada vez mais encantadora. Ela está brincando de bola, e quando vê sua mãe, ela chama por ela. Apesar de seus pensamentos e preocupações, ela ainda passa muito tempo com Leia e acha que é melhor assim. De repente, Leia alcança a bola e chuta, mas ela atinge a perna de um homem de uniforme que Noelle não sabe quem é. Pelo uniforme parece ser um dos cavaleiros de Rupert. Também parece para ela que eles não estão nos melhores termos, já que ela costumava valorizar apenas pessoas com boas linhagens, e desprezava todos os outros, inclusive cavaleiros que não são de descendência nobre. Leia menciona como ele pegou a bola para ela, e Noelle que ela deveria ter agradecido, mas o cavaleiro garante que está tudo bem. E quando Noelle olha para o cavaleiro, ela percebe que é a primeira vez que vê um homem que pode ser chamado de bonito e simpático ao mesmo tempo. Então, o cavaleiro se curva e se apresenta, dizendo que se chama Aeron. Ela fica confusa e pergunta se deveria chamá-lo pelo primeiro nome, mas ele responde que não tem sobrenomes em sua linhagem, então ela pode chamá-lo apenas de Aeron. Noelle tenta manter a calma, sabendo muito bem que esse cavaleiro chamado Aeron é Aissa, a garota que separará ela e Rupert no futuro, a protagonista do romance. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo protagonista disfarçada.